Achei interessante uma senhora aqui, ela perguntou o seguinte: Padre, quando uma pessoa é batizada com um nome e é registrada com outro, no final, como é que fica no livro da vida? Depende do registro que Deus vai ler, né, Maurício? Se ele vai ler o registro civil ou o registro religioso. Minha filha, o que fica registrado no livro da vida é o que a gente viveu. O nosso nome tem importância para nós, né? Deus nos chama pelo nome, mas é muito mais do que o meu nome Fábio. Quando nós dizemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é este nome só que você me conhece, através do nome com o qual eu me identifico, mas é a minha vida, é o contexto da identidade, é muito mais do que um nome, é a identidade que nos registra no livro da vida. É a vida que a gente viveu, é a vida que a gente escolheu, tudo aquilo que fez parte de nós, isso sim está sendo registrado aos poucos. Aliás, é muito interessante essa perspectiva, né? Identificar que Deus está nos lendo através do livro da vida. É uma metáfora muito bonita para nos ajudar a perceber como é que Deus nos olha, como é que Deus nos registra. A cada dia da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo está sendo registrado neste livro, onde Deus tem a oportunidade de nos conhecer diariamente. Mas é apenas um simbolismo, não fique preocupada com isso não. A minha irmã também foi batizada com um nome e registrada com outro. No batismo ela tem um nome e no registro civil tem outro. Não tem nenhum problema não. O que Deus conhece, que está registrado, é a identidade dela, e isso Ele conhece profundamente. Não tem equívoco aqui, viu? Padre, podemos dizer que Deus é o esposo espiritual da Virgem Maria? Quem nos pergunta isso é o Luiz Fernando. Olha, essa expressão, esposo espiritual, ela já foi usada muitas vezes para compreender o mistério que se passa com Nossa Senhora no momento da concepção do seu menino, né? O Espírito a cobriu com sua sombra e ela se tornou a morada do Altíssimo. Toda expressão que nos ajudar a compreender o mistério é bem-vinda, desde que ela não banalize o mistério. Então, o esposo espiritual, essa expressão faz parte da vida mística, quando todos nós temos o direito de dizer que nós vivemos essa esponsalidade divina, a vida esponsal, esse amor que nos tornam esposos e esposos, né? Esposos e esposas, que faz com que a gente viva com Deus uma relação de matrimônio. Olha como é interessante, aprofunda o significado da pertença cristã, porque no matrimônio nós somos um do outro. Não é isso? O vínculo que você estabelece no matrimônio diz que a partir daquele momento vocês são uma só carne. Então você que se casou, estabeleceu com seu marido, com sua esposa, o compromisso de serem uma só carne. Isso tem um significado muito interessante que nos reporta a própria Eucaristia. Você participar da Eucaristia é aceitar este compromisso esponsal, de viver com Deus essa oportunidade de serem um, de estarem unidos na mesma carne. Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Quando eu comungo, eu sou também comungado por Deus. Não é assim? É circular o movimento. Ele é que me concede a graça de tê-lo em mim. Mas a gente não pode se esquecer que ao comungar, eu estou retribuindo esse amor, dando a Ele a oportunidade de ser em mim. Então, eu sou nele, Ele é em mim. Até fiz uma música uma vez, há muitos anos atrás, que chama Como és lindo, não é isso? Conhece essa música? Não lembro muito bem a letra dela, eu só sei que na letra eu falo isso. É o mistério de ser nele e ele ser em mim. Então, a íntima comunhão que a Eucaristia me proporciona viver com Deus
coloca na minha carne a responsabilidade de ser divina. A minha carne torna-se divina, porque ela habita o divino. Essa é uma relação esponsal. Então, nós podemos usar essas expressões para poder identificar a profunda comunhão que existiu entre Maria, que existe, né? Porque isso não termina, ela faz parte do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele continua entre nós. É um mistério que não pode ter fim, ele não pode ser abarcado, ele não pode ser finalizado. Muito embora o Verbo, ao se tornar carne e morrer na cruz, ali nós temos a finalização desta presença no mundo de maneira humana, como Jesus foi. Agora o ressuscitado permanece na história. Então veja bem, o mistério da encarnação se desdobra agora no mistério da ressurreição. É uma continuidade. Isso nunca vai ter fim. Por quê? Porque esse mistério me envolve no momento em que eu recebo Cristo em mim. Seja através da sua palavra, ou seja através da Eucaristia. Então seremos sempre esposos e esposas deste Cristo. Deus presente entre nós, nos movendo para que cada vez mais a gente tenha condições de tornar a nossa vida um lugar de revelação. É sempre um desafio. Fazer com que a nossa história seja a continuidade da história da salvação. Deus ter oportunidade de continuar agindo em nós e através de nós. Então será usar essa expressão esposo espiritual da Virgem não é nenhum problema, só não podemos dizer que essa expressão esgota o significado do que aconteceu com ela, da mesma maneira como também podemos usar essa expressão a todos nós que queremos viver com responsabilidade o cristianismo. Padre, há 2 meses que eu estou numa depressão profunda, que eu não tenho vontade de sair do meu quarto. E eu perguntei: minha filha, mas qual a razão de tanta dor, de tanto sofrimento? Qual a razão de você se trancar dentro do seu quarto? E ela me disse assim: é que nós descobrimos, padre, que o meu pai, ele tem poucos meses de vida. O médico nos anunciou que ele está num estado muito avançado de câncer. Eu escutei e parecia que entre aquela decisão de ficar trancada no quarto e a notícia de que o pai viveria pouco tempo, havia uma contradição. Aí eu perguntei para ela com muita coragem, sem medo de estar desrespeitando o sofrimento dela, sem medo de desconsiderar a depressão que ela estava vivendo, sem medo de desconsiderar aquilo que para ela era doloroso naquela hora. E eu perguntei: minha filha, você fica sabendo que seu pai tem apenas alguns meses de vida, e você escolhe passar esses meses deprimida? Você prefere passar esses poucos meses que o seu pai tem trancada dentro do seu quarto? Será que você não está fazendo o jogo contrário? Você não tem como modificar esse fato. Se eu pudesse, eu retiraria o câncer do corpo do seu pai. Eu também não posso. Mas você pode tirar o câncer de você. Esse que você não tem fisicamente, mas que você está permitindo que tome conta da sua alma. Você não tem um câncer detectável em exames, mas você está permitindo que a repercussão da enfermidade do seu pai lhe deixe mais enferma do que ele. Será que você não pensa na possibilidade de viver bem esses últimos tempos ao lado de seu pai, sendo a melhor filha do mundo? Ou dando a ele, quem sabe, a segurança que ele precisa nessa hora? Seu pai não precisa de uma filha deprimida ao lado dele. Seu pai está precisando de uma filha que o ajude a enfrentar o sofrimento. A mim parece, no mínimo, o egoísmo de sua parte, fechar-se no seu quarto, esquecer do sofrimento da família e acrescentar um a mais. É hora de reagir. Você não tem como mudar o quadro, mas você pode mudar a moldura. Você não tem como modificar a cena final, mas eu tenho certeza que você tem possibilidades de estabelecer agora um jeito diferente de interpretar isso. Ao invés de pensar na sua dor, no seu sofrimento, olha para o seu pai e vai ajudá-lo a viver esta hora.
Esteja do lado dele em todos os momentos. E vá viver, vá viajar, vá levar o seu pai para ver o que ele gosta, vá levar o seu pai à medida das possibilidades dele para estar com as pessoas que ele ama. Tire mais tempo da sua vida para estar do lado dele e, ao invés de ficar trancada dentro do seu quarto, lamentando de maneira antecipada a morte do seu pai, vá celebrar a vida que ainda resta. Ao invés de ficar antecipando o velório do seu pai, a tristeza que será, que vai vir, que vai ser inevitável, ao invés de ficar antecipando toda essa tragédia, vá descobrir um significado para a vida nesta hora. Ela me olhou assustada, mas parece que acordou. E depois me deu notícias de que aquele susto, de que aquela palavra despertou dentro dela a responsabilidade. Eu tenho poucos dias ao lado do meu pai, eu vou vivê-los com qualidade. Talvez, minha gente, o que falte para nós seja esse choque. Para que nós possamos também descobrir que, diante das dificuldades que nós temos, algumas reações ainda são possíveis. O grande problema é quando, diante das dificuldades, nós não reagimos. Muitas vezes os problemas nos paralisam e a gente não toma nenhuma iniciativa para resolvê-los. A gente se tranca nos quartos, a gente se tranca na estrofe triste, assim como o poeta coloca na música a tristeza de uma estrofe, uma decepção tão presente nessa estrofe. Eu não tenho amigos, eu estou decepcionado, eu não tenho aonde ir. São frases que justificam qualquer porta trancada. E é fácil a gente se trancar no quarto. É fácil a gente fechar a porta para as soluções. Sabe por quê? Porque enfrentar o desafio das soluções requer esforço de todos nós. Trancar a porta, não. Fechar-se no egoísmo e dizer eu não estou aqui para ninguém é muito fácil. Agora você abrir a porta, enfrentar a doença do pai, enfrentar o fim, enfrentar as situações que virão de tudo isso dá trabalho. E eu sei que na possibilidade de fecharmos a porta, será muito mais fácil fechar. Nós vamos nos apoiar nesta fechadura e vamos nos esquecer do resto. Mas e aí? Depois que morre, depois que termina. Eu sempre digo, minha gente, que a nossa vida, ela é sempre qualificada a partir de dois sentimentos, muito comuns dentro de nós. Ou nós temos saudades boas do que a gente viveu, ou nós temos remorsos. São nessas duas vielas que nós vamos, que nós moramos, que nós construímos as nossas casas. Vielas são caminhos estreitos, pois eu digo para você, são caminhos estreitos mesmo. Agora você que sabe, com a vida que você está vivendo hoje, com aquilo que você está fazendo hoje, é que você descobre se você está construindo saudades ou se você está construindo remorsos. As escolhas que você fez ao longo do dia, hoje, você tem matéria-prima de futuro aqui. Tudo que você escolheu, tudo que você falou, tudo que você viu, tudo que você desejou, tudo que você fez. Isto é matéria-prima que um dia vai virar saudade boa de se lembrar ou vai virar remorso. A menina, diante da incapacidade de lidar com a morte do pai, ela estava criando futuros remorsos. Porque depois que o pai morresse, certamente ela ia lamentar muito o tempo que ela perdeu. Ela ia perder oportunidades preciosas de estar ao lado dele. Coisas que depois da morte você não tem mais como. Só na eternidade. Mas essa eternidade demora para chegar, porque a nossa vida aqui, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter. E a qualidade da nossa vida na terra depende dessas escolhas que nós fazemos. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A maneira como vai cicatrizar dentro de nós
depende do trabalho que nós precisamos ter para que aquilo aconteça. Então o cortezinho do meu pulso eu não precisei fazer nada, só lavei com água e sabão para não infeccionar, e a carne já está recuperada, já criou casquinha, daqui a pouco cai e eu nem vou lembrar que isso aqui aconteceu. Se tivesse sido um corte um pouco mais profundo, eu teria que ter tido um pouco mais de cuidado. E se fosse um corte cirúrgico, mais profundo ainda, maior teria de ser o meu cuidado. Dona Raimunda, perder um filho, um neto assassinado, eu acredito que tenha sido para a senhora como sofrer uma grande invasão cirúrgica. É como receber um corte que precisa de muitos cuidados. E como é que a gente cuida de um corte desse, Dona Raimunda? Primeiro, a gente tendo essa presença de Deus na nossa vida, por mais revoltada que a senhora fique, e é natural que essa revolta aconteça no primeiro momento, mas o simples fato da senhora colocar-se diante de Deus, sabe, sem dizer nada. Senhor, eu estou aqui, eu não tenho o que dizer, o Senhor sabe muito bem como eu estou chateada com o Senhor, porque eu acreditava que o Senhor deveria ter evitado isso. Volto ao início do programa. Às vezes, na nossa visão infantil, nós achamos que Deus estará aí impedindo todos os males de acontecer, e não é bem assim. A proteção de Deus acontece na nossa vida, sim, mas infelizmente, Deus fica limitado quando o outro que está vivendo ao nosso lado não está comprometido com o bem. É por isso, minha gente, que a conversão, ela não é apenas uma dimensão pessoal. Não adianta você rezar pela sua conversão pessoal. Somente. Você tem de rezar sempre em comunidade, a comunhão dos santos. Porque a minha vida, a minha segurança depende também da conversão do meu irmão. Não é assim? Se eu sei que aquele meu irmão está convertido, vivendo uma vida em Deus, eu sei que ele não oferece, claro, oferece porque a maldade pode acontecer no coração de todo mundo, mesmo quando a gente está em Deus, mas quem vive uma vida em Deus, é claro que vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer um mal a alguém. Então a maldade está presente no mundo. Está muito presente no mundo. Os nossos filhos estão sendo assassinados, e se não são assassinados assim, como o neto da senhora foi, Dona Raimunda, os nossos filhos estão sendo assassinados através dos vícios, através da promiscuidade, através das doenças que são sexualmente transmissíveis, que são mortais. Os nossos filhos estão sendo assassinados através do crack, da cocaína, das drogas que estão chegando, que nós não sabemos nem o nome. Os nossos filhos estão sendo mortos através da injustiça. Os nossos filhos estão sendo mortos através da falta de oportunidade. Então, o corte existe em todo lugar. Agora, a senhora, para viver essa reconciliação, esse perdão, é estar na presença de Deus como a senhora consegue. Não invente um personagem. De repente a oração da senhora vai ser só essa: ô meu Senhor, livra o meu coração de todo ressentimento. Só isso. Retire esse ressentimento do meu coração. Ajude-me a entender a vida. Ajude-me a entender que o que aconteceu não foi sua vontade, definitivamente, gente. Eu não posso acreditar que a vontade de Deus para um menino seja que ele seja assassinado. Não, isso é o diabólico que entrou no meio. Eu acredito sempre que a vontade de Deus para a nossa vida é aquela passagem, é que a gente viva e que a gente viva em abundância. Só isso Deus quer. Eu não posso colocar, atribuir um desejo a Deus que venha ferir aquilo que eu sei que Ele é. Deus é amor. Deus é amor. E infelizmente, porque as pessoas não conseguem serem adeptas deste amor, a gente acaba trazendo o mal para o mundo. Coloque-se assim, Dona Raimunda. Eu acho que é o único jeito que a senhora tem de viver esse processo de cicatrização. Buscando essa presença de Deus, como a senhora conseguir, cercando-se de pessoas boas, ocupando a cabeça da senhora com coisas boas,
É a hora de fazer um trabalho voluntário, sabe? Às vezes, dona Raimunda, a gente precisa sair da nossa dor, ir ao encontro da dor do outro, para a gente ter condições de se recuperar. Às vezes, e muitos pais encontram consolo assim. Então, meu filho foi assassinado, a partir de hoje eu vou criar uma organização que vai lutar contra a violência. Muitos pais reagiram assim, diante da perda dos filhos, diante da dor dos filhos. Eles encontraram um trabalho, um motivo para seguirem adiante. E é assim que nós vamos curando as nossas dores, né? Todos nós temos aí um corte a ser cicatrizado. Cada corte, dependendo da intensidade, precisa de mais cuidado. Às vezes nós precisamos até de ajuda terapêutica. Precisamos de um médico, precisamos de um psicólogo, de um psiquiatra, dependendo do caso. Claro que com muita cautela, para que esses profissionais não nos entorpeçam, né? Dor não pode ser entorpecida. Às vezes um medicamento é necessário durante um tempo da nossa vida para nos equilibrar, porque a dor é química também. Mas a gente não pode permitir que a gente agora vá tratar as nossas tristezas somente com medicamento. Não. Tem que ter atitude. Atitude conta muito mais que qualquer outro medicamento. O medicamento pode até nos ajudar no momento em que a gente não tem nenhuma estrutura para tomar uma atitude. Mas depois o próprio discernimento de você olhando para o seu processo, sentir que você está dando passos e que já está, junto com o seu médico, chegar na conclusão de que está na hora de tirar aquele medicamento que serviu para um determinado tempo. Mas depois você continuou caminhando. Deus nos trouxe aqui, minha gente, com um propósito. Nós não podemos desapontá-lo. Às vezes eu fico pensando que se tem uma coisa que na vida a gente compreende errado, é a alegria. Já observou como nós somos rasos na compreensão da alegria? Quando você escuta a palavra alegria, o que é que vem ao seu coração? Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra alegria? Com a boca cheia de dentes, sorrindo, né? Ou alguém contando uma piada, um circo, né? A nossa compreensão do que nós chamamos alegria é muitas vezes rasa. Ela passa muitas vezes pelos signos, né? Pelos sinais mais externos do que significa ser alegre. A alegria não pode ser na nossa vida apenas um fator externo. É uma realidade humana que nos toca todos os dias, ou porque nós sentimos, ou porque nós estamos vendo alguém sentir, ou porque nós desejaríamos sentir, ou porque nos é ausente. O que é a alegria? O que é este sentimento ou essa atitude que faz com que a gente seja capaz de encarar a vida, de encarar o nosso dia, de levantar todos os dias e dar um jeito na existência e organizar aquilo que faz parte da nossa vida, mesmo que nós tenhamos problemas, mesmo que nós tenhamos dificuldade? Alegria nós identificamos no momento em que o rosto demonstra. É a primeira notícia que nós podemos ter de uma pessoa alegre, é quando você olha para ela e percebe o sorriso. É uma maneira superficial de analisar a alegria. Mas está aí, é um sinal que pode nos indicar alegria ou não. Alegrai-vos na esperança. Como assim? Como é que eu posso fazer brotar a alegria a partir da esperança? Aí você tem um compromisso implícito e que nós queremos explicitar agora. Só tem direito de sorrir aquele que verdadeiramente preparou as razões para o sorriso.
A esperança é comprometedora, porque eu digo que espero, eu tenho que demonstrar nas minhas atitudes, eu tenho que fazer da minha vida um contexto de ações, para que a minha esperança não seja em vão, não seja vã, não seja em vão. Nós muitas vezes queremos a alegria, nós queremos a felicidade na nossa vida, nós queremos a realização, mas nós não queremos o compromisso da esperança. Esperança não é cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, é uma expectativa que nos coloca num processo de ação. Isso é concreto, isso é cidadania. Vejam bem, as catástrofes que nós estamos vivendo nos dias de hoje, cada dia é uma coisa que acontece, minha gente. Muda a notícia, mas o sofrimento continua lá. São muitos os lugares em que a dor humana está acontecendo. Aí diante da tragédia, o que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ajudar a reconstruir a alegria daqueles que estão destruídos? Pela esperança. Devolvendo a esperança. Mas como é que essa esperança pode ser devolvida? Através de atitudes concretas. Alguma coisa precisa ser feita, porque senão a esperança ela é vã. Ela não toca, ela não acontece, ela não nos convence. A esperança, minha gente, é uma construção. Assim como nós precisamos lançar alicerces para que a casa não caia, a gente precisa tomar cuidado de todas as ferragens, de todo o material que está sendo usado para que essa construção continue de pé. Mas se nós quisermos a alegria sem os comprometimentos da esperança, nós vamos ficar desiludidos. Ter a mente e o coração em Cristo Jesus é a gente estar atento a tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o que a gente espera possa verdadeiramente se concretizar na nossa vida. Quanta tristeza vem morar dentro de nós, impedindo a chegada das alegrias, justamente porque a gente não soube esperar do jeito certo. A gente esperou de braços cruzados. A nossa petição, a nossa oração, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, precisa estar aqui, conjugada na história, a partir de ações. Eu peço a Deus que me conceda a sua graça, que nunca é cessada, mas eu tenho que fazer a minha parte nessa história. É a minha luta, é a sua luta. Quando alguém nos mostra uma realidade ruim, mas não nos propõe uma solução, isso vira um inferno na nossa vida. Mas quando alguém nos aponta uma fragilidade do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, e nos coloca numa perspectiva de que alguma coisa pode ser feita, aí nós estamos diante do céu. Nós temos o direito de esperar pela alegria, sim, porque a gente não parou de lutar. Não parou de lutar. Esse é o segredo dos campeões. Esse é o segredo daqueles que ultrapassam o primeiro lugar. Eles não param de lutar, eles não desistem. A alegria vai embora da nossa vida porque nos falta o compromisso com a esperança. Nós vamos deixando de fazer a nossa parte. Nós vamos abrindo mão das responsabilidades que são nossas, que ninguém pode fazer por nós. Nós não vamos buscando a alegria nossa de cada dia. Nós não vamos construindo, a partir do nosso esforço, da nossa luta, a parte que só nós podemos realizar dentro do nosso processo, minha gente. Nós não podemos mais continuar abrindo mão daquilo que só nós podemos fazer. Eu falo daquela satisfação que você tem de deitar a cabeça no seu travesseiro todas as noites e você saber que você combateu o bom combate. Você foi o ser humano que você poderia ter sido. Você não deixou de fora nenhum aspecto importante. Você não abriu mão de construir a esperança que lhe dará direito ao sorriso mais tarde.
se aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, comparação. Cada vez mais, o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, são exercícios mesmo. É um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e, ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. Igual a pessoa que está apaixonada, né, ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. E a gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, né? Para com carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Né? E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos, eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem que ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem,
As facilidades de hoje, elas são muito boas. Mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontre esse equilíbrio, esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só, ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito. Ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém, nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo. Eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado. Às vezes nós ficamos muito medrosos, nós temos muito receio de dizer para o outro que o outro está sendo excessivo. Às vezes nós temos, e na hora que você vai fazer isso, você faz do jeito errado. A palavra certa, quando é dita no momento certo, e o outro acatando também, porque você também não tem a obrigação de ficar falando a vida inteira aquilo que você já disse uma vez, e a obrigação é ele acatar, porque a vida é dele. A partir do momento que você identifica que no seu território você quer estabelecer esse limite, é direito seu, e o outro tem que acatar sim. E a partir do momento que a gente lida com um pouco mais de verdade, a gente dá a oportunidade ao crescimento do relacionamento. Às vezes a gente sofre demais porque a gente não sabe ser honestos. E é difícil mesmo. Eu sei que não é fácil você estabelecer os limites do território, não é? Às vezes o outro invade demais. É engraçado, né? A gente que é público, o tempo todo a pessoa tenta invadir meu território, a pessoa dá palpite no meu óculos, gente. Faz com carinho? Pode ser. Eu vou usar o óculos que eu quero. Eu vou usar a roupa que eu quero, não é verdade? Você já ouviu isso? Às vezes a pessoa se sente no direito de passar um e-mail longo para você, dizendo que você não deve usar. Me desculpe. O outro dá palpite demais na sua vida, você sofre isso. Eu sei que você sofre. Eu não estou falando de uma coisa que é privilégio meu, não. As pessoas têm que entenderem que até na comunicação escrita, no e-mail ou na palavra, na carta, tem limite.
que o outro só pode ultrapassar se você deu a ela esse direito. Existem intimidades que isso é questão de educação, que nós precisamos retomar. As pessoas estão muito deselegantes, como diz Ana Anhemberg. E deselegância, é verdade. Nós somos deselegantes demais quando nós damos palpite naquilo que a gente não foi chamado. Os relacionamentos, muitas vezes, dentro da nossa casa, entre os amigos, são assim. As pessoas estão invasivas demais. Nós estamos numa época em que a comunicação é fácil. No Twitter você entra, você fala o que você quiser, você dá palpite no que você quiser, você fala com aquela pessoa. Agora, cuidado, porque as regras da elegância, do bom senso e da intimidade valem para toda e qualquer forma de comunicação. É interessante que a gente tenha o cuidado de saber o que eu vou dizer para aquela pessoa. Eu tenho direito. Ela me deu liberdade para isso. Será que eu estou sendo coerente com o tanto de intimidade que eu tenho com ela? Será que eu estou agindo a partir do meu lugar? Será que eu tenho compreensão do lugar que eu ocupo na vida dessa pessoa para eu dizer o que eu vou dizer? Você sabe? E às vezes o contrário também acontece. Às vezes você tem toda a intimidade com aquela pessoa, você é irmão dela, você é amigo íntimo e você não tem coragem de ultrapassar o território que é direito seu ultrapassar porque você tem intimidade. Então, ultimamente, os nossos relacionamentos estão tão pouco qualificados porque nós erramos dos dois lados. Ou a gente erra porque a gente ultrapassa e fala o que não é direito a gente dizer, porque o outro não me pediu opinião e nem tampouco me deu liberdade, não tem amizade comigo, não tem intimidade comigo para me permitir dizer o que diz, ou porque eu tenho a intimidade com ele, mas não me exerço no papel que eu deveria exercer. Eu não sou com ele honesto o suficiente para apontar nele aquilo que a nossa amizade nos dá direito a apontar. Sabe, minha gente, eu fico pensando que cada vez mais nós precisamos ter cuidado. Os nossos relacionamentos precisam ter qualidade. E eu quero ter relacionamentos de qualidade. Eu quero ter amigos que tenham possibilidade de acessar as minhas questões, as mais difíceis, as mais duras, e ter a oportunidade de dizer alguma coisa a respeito disso. Eu quero ser afrontado, sim, por quem me ama. Eu quero, sim, ter a oportunidade de ser desafiado por quem me conhece, por quem tem intimidade comigo. Você também tem o direito de ter isso. Porque quando nós temos um amigo de verdade, para participar da nossa vida, para interferir do jeito certo, meu amigo, a vida ganha outra qualidade. E a experiência da amizade, do comprometimento, é absolutamente saudável para todos nós que queremos ser melhores, que queremos avançar. Eu desejo isso, né? Que nesse tempo de tanta comunicação, de tanta fala, de tanta gente que diz, a gente possa encontrar alguém que nos diz aquilo que a gente realmente precisou. Tenho medo de, no meio de tantas palavras, a gente falar e não comunicar com ninguém. Outro dia, só para encerrar, conheci filha de um grande escritor. E eu comentei com ela, ela me escreve de vez em quando um e-mail, sempre muito polida, sempre tratando de assuntos que são pertinentes. E uma vez eu comentei com ela, você escreve pouco, escreve muito bem, mas muito pouco. Ela falou assim, padre, eu tenho um profundo respeito pela palavra. Eu não uso para banalizá-la. Eu acho que isso tem nos faltado, minha gente. O uso da palavra do jeito certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a palavra certa, no meio de tantas falas, de tanta gente que fala tanto, você tenha a oportunidade de ouvir uma palavra que possa lhe fazer bem e ao mesmo tempo oferecer a alguém uma palavra que possa mudar, que possa
Sejam honestos. Aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência, experimentar o que temos de mais sublime. E da cruz só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime. Mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que nos divulga. Quero agradecer muito o carinho de todas as pessoas que fazem parte da história do programa Direção Espiritual, pelos eventos Brasil afora. Eu sempre recebendo o testemunho de pessoas. Padre, nossa família toda quarta-feira se une para assistir. Me sinto muito responsabilizado. Essa oportunidade de falar com tantas pessoas, de levar uma palavra que possa tornar mais viva a nossa vida, ou acender as consciências que estão esquecidas. Às vezes a gente vai ficando um torpor, vai entrando dentro de uma mesmice espiritual, a gente vai perdendo a oportunidade de crescer e de repente escuta uma coisa aqui que possa fazer bem. Esse é o nosso objetivo. Eu me sinto muito feliz de fazer parte deste movimento que a Canção Nova realiza todos os dias, mantendo 24 horas uma programação com o objetivo de fazer bem às pessoas que nos assistem. Lembrando que no dia 18, que é o próximo domingo, é isso? Dia 18 de setembro, eu estarei em Teresina. O show vai ser às 21 horas, lá no Teresina Hall. Quero convidar vocês que são Teresina e região, para estarem conosco. No dia 21 de setembro, eu estarei em Guariba, São Paulo. Guariba, o local será na Arena Vila Roca, às 21 horas. Você que também é de Guariba e região, programe-se para estar conosco lá. Show, o nosso novo trabalho, que chama-se A Estrada Sou Eu. Um show bastante bonito, muito significativo. Momento de reflexão, de música, onde nós procuramos tornar a noite, né? Geralmente nós saímos de casa para tantas coisas, mas tornar um momento musical, um momento de alegria, também com repercussões na nossa alma. No dia 23 estarei em Curitiba e o show será no Teatro Positivo. Você é o nosso convidado, às 21 horas. No dia 24, eu estarei em Joinville, na Arena Multiuso, no Centro de Eventos Carl-Hansen. Já fui em Joinville, muito tempo que não vou. Vai ser uma alegria muito grande poder voltar a Santa Catarina. Convidar todas as cidades aí que são vizinhas a Joinville, para no dia 24 de setembro estarem conosco. E no dia 25 de setembro estarei em Niterói, no ginásio Caio Martins, a partir das 19 horas. Quero agradecer também a oportunidade que eu tive de estar no Rio de Janeiro. Meu querido Dom Arani havia nos pedido um evento para uma comunidade que ele queria que nós ajudássemos. Eu acho que era na construção de um elevador lá na paróquia, que ficava lá em Rio das Pedras. E a comunidade não tinha condições nem mesmo de a gente fazendo o show beneficente. Tem custos, né? Tudo tem custos. A equipe de trabalho é muito grande. E montar um evento dá trabalho, gasta muito dinheiro para poder, e nem sempre as comunidades conseguem fazer isso. E nós tivemos a graça de ter o evento no Vivo Rio, coordenado pelo meu querido Raudrin e a Léo, lá da Talentos. E o evento do Vivo Rio custeou o evento de Rio das Pedras. E nós ficamos muito felizes pela receptividade desse povo maravilhoso de Rio das Pedras. Foi um show para nunca mais ser esquecido. Quero agradecer muito ao Dom Arani pela oportunidade que ele nos deu de ajudar e de estar com um povo que reavivou
tanto o nosso coração e a nossa fé. Parabenizo a equipe que organizou, que conseguiu tornar aquele lugar um ambiente de oração, de muita festa. O povo festeiro. Quero agradecer também nessa oportunidade, ao povo de Angola, por ter me proporcionado Deus de maneira tão natural. Eu não sei o que acontece comigo quando vou lá, é a segunda vez que vou. Dessa vez nós tivemos uma sequência de 4 shows, um por dia, e foi uma alegria imensa para mim me unir à comunidade Obra de Maria, que faz esse trabalho lindo lá. Eu também fui para ajudar a minha banda, agradeço muito os meninos que também foram de maneira missionária, sem pensar, embora eles sejam profissionais, né? Eles não foram pensando no trabalho, dinheiro que poderiam receber como músicos, não. Todo mundo desejoso de fazer o nosso trabalho repercutir naquele lugar tão necessitado de ajuda. Agradeço muito ao Gilberto. Quero me unir à comunidade Obra de Maria, à missionária Poliana, que faleceu em Moçambique. Quero me unir à família Poliana, que eu acho que é de Caruaru, não é? A família da Poliana, que sepultou. Ela morreu na terça-feira, no dia antes de eu embarcar. Quando eu cheguei em Angola, Gilberto estava administrando esse sofrimento terrível. Poliana tinha terminado um retiro que eles fizeram à beira-mar, uma casa que alguém emprestou para eles. Poliana tinha cozinhado a manhã inteira e pediu às amigas, aos colegas dela, os missionários juntos: estou tão cansada, gostaria de dar um mergulho antes de ir embora. E foi. Ela mais 2 pessoas da comunidade. O mar estava muito agitado e Poliana não conseguiu. Levou ela, embora soubesse nadar, ela faleceu. E eu fiquei muito comovido com essa história por um motivo muito simples. Primeiro, um ser humano que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que eu só recebi notícias boas. Uma menina que se dedicava ao Evangelho, que dispensou tantas coisas, né? Deixou de viver tantas coisas para estar num dos lugares mais pobres do mundo. Se vocês soubessem como é o trabalho da Obra de Maria em Moçambique, se vocês soubessem as histórias que eu tenho escutado, o trabalho que eles fazem, do que esses meninos, gente jovem mesmo, escolher ficar no meio de tanta pobreza, de tanto sofrimento humano, de tanta luta. Quando eu soube da morte dela, eu fiquei pensando: oh meu Deus, uma menina tão cheia de vida, 30 anos, escolher ir para um lugar deste, um lugar que a gente não quer ir. Ver a pobreza, um lugar onde as pessoas comem uma vez por dia, uma papa. Eu vi o que é essa papa, feito como se fosse um grude, sabe? De uma farinha de mandioca. Crianças, um lugar sem recursos. A Obra de Maria escolhe estar lá. Estou um pouco confusa quanto a uma passagem da Bíblia que é um marco para nós cristãos. Gostaria de mais clareza. Há tempos que venho tentando entender a atitude de Paulo, naquela passagem de Atos dos Apóstolos, sobre a entrada de Damasco, onde Saulo, um perseguidor de cristãos, recebe de Cristo o convite à missão de levar a Deus aos povos. Agora vem a minha dúvida. Como Paulo conseguiu transmitir esse Jesus que ele nem conhecia às pessoas? Como ele convencia as pessoas? Li alguns comentários na internet que era pela força da fé.
mas gostaria muito que o senhor pudesse falar alguma coisa sobre isso. Priscila, Paulo faz parte daqueles discípulos, né, dos apóstolos, discípulos que não conheceram pessoalmente Jesus. O nome dele antes era Saulo, um grego muito instruído, né, um homem muito inteligente, muito capacitado, de família muito nobre, um homem que estudou muito. Ele realmente era perseguidor dos cristãos, e numa viagem a Damasco, onde ele estava indo justamente para viver essa perseguição aos cristãos, ele cai do cavalo. E tem toda uma construção bonita nos Atos dos Apóstolos, mostrando que no ato de cair do cavalo, toda a vida de São Paulo, toda aquela perspectiva antiga cai com ele. O homem que deita ao solo, né? É até interessante porque nós também, quando ficamos padres, nós também deitamos no chão, num gesto de que deita o homem, levanta-se o padre. Modifica-se dentro de nós, né, pela força do sacramento, a perspectiva da vida. Modifica-se o horizonte de sentido. Isso é bonito, é uma expressão que na filosofia a gente usa muito. O horizonte de sentido é tudo aquilo que faz parte da vida de uma pessoa. O que é o sentido? É aquilo que nos ajuda a identificar os valores. Isso para mim tem sentido, isso é, eu me defino a partir deste valor. Jesus não era nenhum valor para São Paulo, porque ele só tinha escutado falar dele. Ele conhecia aqueles que diziam ter se encontrado com Jesus e terem as suas vidas transformadas. E é a essas pessoas que ele persegue. No momento em que ele cai, ele também fica cego, né? Toda essa metáfora da cegueira, da queda, está justamente para mostrar que o acontecimento, Jesus, invadiu Paulo de uma outra forma. Ele não teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas ele foi impactado pela verdade do Evangelho. Por que isso é importante dentro da Sagrada Escritura e dentro também daqueles que são os discípulos e os primeiros seguidores de Jesus? Essa presença de alguém que não conheceu, mas se torna também um legítimo discípulo, é um jeito que a igreja tem também de demonstrar pela força da revelação, que isso é um acontecimento, de que eu tenho também o direito de ser discípulo de Jesus, mesmo não tendo me encontrado com ele. Que você, Priscila, mesmo não tendo sido impactada pela força material de Jesus, você foi tocada e impactada pela força espiritual, que é justamente a força dessa primeira comunidade que vai se manifestando no tempo, que vai se firmando na história e que mais tarde se torna a igreja. Então, minha filha, nós temos duas formas, nos Atos dos Apóstolos, duas formas de discipulado. Aqueles que realmente conviveram com Jesus e que são os apóstolos, e aqueles que se tornaram discípulos, ou porque ouviram a pregação de Jesus, estiveram com ele também, ou porque ouviram a pregação daqueles que estiveram com ele. Então você tem um discipulado diferente, mas não é menos precioso, né? Claro que isso deu problema, claro que na primeira comunidade, eles certamente deviam ter um ou outro preconceito com aqueles que não tiveram o contato físico com Jesus. Mas é bonito a gente ver, por exemplo, toda a teologia, ela gira muito em torno dos ensinamentos de São Paulo. Então você pode entender que a força da teologia, a força desse processo de revelação de Deus, pela força do conhecimento, né, de uma ciência que nós podemos investigar, ela nasce da experiência de alguém que não encontrou-se pessoalmente com Jesus, materialmente, mas encontrou-se misticamente. Porque isso faz com que a igreja continue nesse movimento místico do ressuscitado, que é uma presença mais do que concreta. Porque senão, se a igreja se restringisse apenas àqueles que viveram ao lado da pessoa de Jesus, o Verbo encarnado, nós não teríamos continuidade. A igreja que nasceu de um homem e que morreu pelo processo da vida, aquele que é vivo morre, mesmo sendo Deus, o mistério encarnado morre, mas ressuscita. E aí o ressuscitado continua movendo o coração dos vivos. Eu não preciso ter uma experiência material de Jesus para acreditar na sua força. Este é o testemunho de São Paulo,
que, ao meu ver, é muito mais bonito do que aquele que viu. Onde é que está a fé? A fé mora naquele que não viu. O que viu, ele não precisa ter uma experiência de fé muito profunda. Ele viu o acontecimento. Mas nós, quando não vimos e acreditamos na palavra daqueles que viram, nós estamos inteiramente no campo da fé. Então, quando nós temos essa experiência de Paulo, como sendo o movimento, a experiência da igreja, poderíamos dizer assim, São Paulo é o exemplo da experiência mística que nós, igreja, fazemos do Cristo, porque ele também não encontrou-se pessoalmente com Jesus. Ele fez a experiência do ressuscitado. Por isso a queda do cavalo, isto é, o meu mundo caiu. A minha perseguição deixa de ser importante, porque eu agora sou um adepto daquele que eu perseguia. É muito interessante, porque inclusive até o nome dele é modificado. Vamos falar essa agora de maneira geral. Você, por exemplo, na sua vida, quando você passa por um tempo novo, quando você passa por uma experiência profunda, de superação, não precisa ser aspecto religioso, não. Quando você descobre dentro de você forças para lutar e de repente você supera aquela dificuldade que parecia impossível, é como se nascesse uma nova pessoa, não é verdade? É como se você tivesse aquele frescor dos primeiros anos. É como se você tivesse aquele vento de novidade. Meu Deus, que bom, eu dei conta. Se você pudesse, talvez até mudasse de nome. Porque justamente você assumiu um novo jeito de viver. O casamento, por exemplo, é assim. Por que agora, isso é até um pouco machista, hoje pode ser diferente, me parece. A mulher assumiu o sobrenome do marido. É para dizer que ela deixou de ser a mulher que era. Ela agora está casada. Teria que ser do mesmo jeito. O marido também teria que assumir o sobrenome da esposa, né? Poderia ser assim também, não poderia? Menos machista. Para dizer que a vida do homem também muda. Não é só a vida da mulher que modifica com o casamento. Não é só ela que acrescenta mais um dado ao seu nome. Mas é a vida dos dois que a partir de agora está em comunhão e está modificada. A experiência de São Paulo com Jesus é a experiência semelhante a um casamento. Ele faz a experiência concreta de Jesus, mas de um jeito diferente. E ele se torna uma nova pessoa. Essa é a experiência que faz São Paulo ser o homem que é e ter a importância que tem dentro da igreja, dentro da teologia. Então, minha filha, é muito, muito bonito a gente entender que na experiência dos discípulos, o não ver é sempre uma experiência de fé. Eucaristicamente nós fazemos essa experiência todos os dias. Nós não vemos o Cristo, mas nós sabemos que Ele está presente, porque Ele modifica a nossa vida. Porque eu acho que a gente só tem o direito de pensar a fraqueza humana no paralelo com a misericórdia de Deus. Porque senão a gente se desespera. É interessante que na vida a gente sempre precisa pensar a fragilidade ao lado de alguém que nos ama. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente tomar contato com a realidade que nos envergonha se a gente está ao lado de alguém que nos ama de verdade. Não é que o outro vai nos adular, vai passar a mão na nossa cabeça e vai nos aceitar do jeito que a gente está. Não. A misericórdia consiste em acolher aquele que é fraco. E no momento em que acolhe aquele que é fraco, um pouco da fraqueza do acolhedor passa para aquele que é o acolhido. E é tão bonito a gente pensar que olhar para a fragilidade humana que há em nós só o podemos fazer se nós analisarmos tudo isso à luz da misericórdia de Deus. Nisso está a salvação, quando a gente se analisa a partir de alguém que nos ama. Diferente da condenação. Se você olha a sua fraqueza à luz do diabo, você vai se tornar ainda mais fraco. E nisso está a condenação. Quando aquele que te olha, não te olha com amor. Não há nada que possa nos condenar mais nessa vida do que um olhar sem amor. Um olhar que condena, um olhar que afasta, um olhar que joga fora. Talvez você tenha passado pela experiência. Hoje aqui, antes da gente começar, eu estava com a Salete, daqui da Canção Nova, que você sabe, que é uma pessoa muito cheia de Deus. E ela estava conversando comigo, aí na hora de ir embora, ela brincou assim: padre,
nessa nova fase que está começando na sua vida, cuidado com o olho gordo, ela brincou, né? A Salete tem razão. Ela aprendeu com o escritor sagrado que um olhar que condena tem o poder de nos adoecer. E ela estava contando uma história que, num determinado momento da vida dela, ela foi olhada com tanto ódio por alguém que ela teve febre logo depois. E a mãe fez uma oração bonita sobre ela e a febre foi embora. Eu achei a história muito interessante, porque um olhar condenou, trouxe doença. E depois o olhar amoroso da mãe devolveu a saúde. Porque rezar é querer bem, né? É tão bonito você pensar isso, que quando você reza por alguém, você está querendo o bem dela. E a mãe da Salete, no momento em que quis o bem, quis a saúde da filha, ela retirou o poder do olhar condenador que estava ali dentro. É disso que a gente está falando. É tão bonito a gente pensar na parábola da misericórdia que essa música canta, né? E no momento em que o filho reconhece, tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. É verdade. A gente só pode alcançar a vitória a partir do momento que alguém nos ama, que alguém nos conduz, que alguém nos ajuda a chegar lá. Por melhor que seja aquela pessoa, por mais capacidades que ela tenha, tudo isso só virá à tona à medida em que ela for amada. E as vitórias ela vai alcançando a partir do momento em que ela vai sendo bem amada. Eu posso dizer para vocês que eu nunca na minha vida experimentei um tempo de tantas vitórias como eu tenho experimentado nos últimos meses, nos últimos 2 anos, quem sabe. Deus tem sido extravagante com as generosidades que Ele tem tido comigo. Eu não mereço nem a metade. Ali, nós estamos na responsabilidade de fazer o amor de Deus acontecer através de nós. Por isso eu tenho dito que a minha vida tem sido experiência de devolução. Santo Agostinho dizia de maneira muito bonita que Deus só nos pede aquilo que Ele já nos deu. Deus não nos pede o impossível. A gente não pede uma coisa impossível de alguém que a gente ama. Então, se Deus está pedindo de nós, se Deus está pedindo de mim, se Deus está pedindo de você, é porque Ele já nos deu. E agora, na experiência da misericórdia, a gente começa a descobrir, então, o que em mim ainda não é bom, o que em mim ainda pode ser melhor. E aos olhos da misericórdia, diante desses olhos misericordiosos, a gente começa a mudar, então, a nossa vida. É isso que eu gostaria de lhe convidar hoje. Que você pensasse os seus defeitos, os seus limites, as suas imperfeições, não à luz do diabo, e nem à luz dos olhares diabólicos. Há muitos representantes do diabo no mundo, minha gente. Cuidado. Cuidado com as acusações que você recebe, cuidado com as palavras infelizes de quem não lhe ama, cuidado com tudo aquilo que é mentira, cuidado com tudo aquilo que inventam sobre você. Cuidado, não permita. Se você tiver que fazer uma análise da sua vida, faça à luz de quem te ama. Se você tiver que pensar os seus defeitos, pense ao lado de quem verdadeiramente tem alguma consideração por você. Porque o diabo, nem os seus legítimos representantes, não tem nenhum interesse em nos fazer crescer. Nenhum. E Deus quer fazer a mim e a você crescidos. Pensar a nossa vida, o que pode ser melhor, o que pode ser modificado, sempre à luz da misericórdia e do amor de Deus. Nunca à luz da infelicidade do demônio, não. O demônio legitima no mundo tudo o que é infeliz. Deus não nos fez para a infelicidade. Deus nos fez para a realização. Não significa que a gente não vai ter que sofrer. Vai. Sobretudo porque as pessoas mais felizes são aquelas que sofrem na hora certa. Então, se tiver que sofrer, não tenha medo. Mas faça sempre a sua análise de vida à luz do amor de Deus. E nunca à luz da à sombra da condenação do diabo. É um pedido que eu lhe faço. Porque eu tenho visto tantas pessoas sendo destruídas pelo poder da fofoca, pelo poder das acusações, pelos olhares maldosos, que a gente permite que chegue em nossa vida, que chegue em nosso coração. Não permita. Não permita que nada de ruim dure demais dentro de você. Não pode durar nada. Deus quer você livre, feliz e realizado. A gente aqui não tem nenhuma palavra que seja para fazer mal a você. Nós não queremos. Definitivamente, o nosso objetivo não é lhe fazer mal.
nós queremos lhe fazer bem. Se porventura a gente não consegue, é fragilidade nossa, não é porque Deus não quer. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Num mundo repleto de cortes, de vídeos curtos, de distrações, você escolheu ficar aqui e ouvir isso até o final. Isso já diz muito sobre a sua disposição de ter um olhar mais fundo. Escreve aí nos comentários a sua cidade e, se quiser, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que também não tem medo de pensar. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!